A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você vai estar ouvindo essa palavra. Eu oro com você e vou ministrar uma palavra para reflexão para o nosso coração, uma palavra que fala sobre o nosso relacionamento com os pais, o lar cristão, filhos e pais, filhos e pais, essa é a nossa reflexão para hoje. Amém? E antes de ler, vou orar com você e repreender todo o mal, não é? Porque fui informado que algumas pessoas estão com dengue. Que Deus venha te ajudar, te abençoar e te curar nessa noite, no período que você está ouvindo. Não deixe de ouvir essa palavra. Põe o celular na cabeceira da sua cama, quando você for dormir, né? Às vezes você não pode ouvir no momento que eu estou postando lá no seu celular, mas não deixe de ouvir, tá? Te peço com carinho, porque creio na oração que eu vou estar fazendo por você agora e no final. Pai, no nome de Jesus, eu oro para os filhos, eu oro para os pais, que vão estar ouvindo esta palavra, que vão estar refletindo, fazendo uma reflexão, uma meditação sobre o que aqui for ministrado. Pai, que esta palavra possa mexer com o nosso coração, que nós ouvimos da parte do Espírito Santo, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos de ouvir. Eu repreendo as doenças e as enfermidades agora, com o poder do Espírito. Na autoridade do Senhor, eu te peço, sai toda doença em o nome de Jesus. Crê que o Senhor vai te dar vitória. Amém. Então vamos ler Efésios capítulo 6, uma das epístolas mais tremenda e abençoadora do apóstolo Paulo, não é? Muito bem, vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 1 a seguir, diz assim: o lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Olha o resultado dessa obediência, da honraria, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, obedecer aos pais não garante só a salvação, não. Obediência aos pais ou desobediência aos pais traz consequências catastróficas. Mas obediência aos pais é promessa, é vida eterna. Tem outras bênçãos embutidas aqui também, versículo 3. Para que te vá bem, olha, bem em quê? Bem em tudo, material, também espiritual, e sejas de longa vida sobre a terra. Então a promessa aqui, ela é não só para a alma, salvação da alma, porque o filho desobediente não tem salvação. Dura palavra, meu Deus, se eu desobedecer meus pais e não honrar eles, eu perco a salvação? É a Bíblia que está falando, que a promessa que Deus faz é para os filhos obedientes. Se não é filho obediente, se não tem as bênçãos da obediência aos pais, então tem a maldição. Fica claro isso, tá bom? Vamos prosseguir? Vamos lá então. Eu meditei nos textos e estudei agora à tarde para trazer para você, que também tem a parte dos pais aqui, ó. Que não vou falar, o meu tema não é sobre os pais, né? Mas vou deixar aqui para eles também, para os pais, viu, papai? Você, papai e mamãe que está ouvindo essa palavra, e eu vou falar sobre a obediência dos filhos aos pais, mas eu vou dar uma lida aqui no versículo 4 que fala dos pais que provocam os filhos, viu? Versículo 4: e vós, papai e mamãe, não provoqueis vossos filhos a ira, viu? Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É na Bíblia, viu? É segundo a palavra de Deus. Não é com arrogância, com ignorância, com brutalidade, que irando seus filhos, fazendo o que eles não gostam, o que eles não querem, provocando eles a ira. Então também tem uma disciplina aqui para o papai e para a mamãe. Mas vou poupá-los um pouco hoje. Eu não vou falar, o meu tema para hoje não é sobre o pai e a mãe que não sabe criar seus filhos. Vou poupar vocês hoje, mas voltarei noutra oportunidade, tá bom?
Então, o tema que eu quero trazer para os irmãos hoje é sobre as bênçãos de Deus para os filhos que obedecem aos pais. No Senhor, fica claro isso. E para não ficar só no Novo Testamento, como vocês sabem, gente inteligente já sabe que eu ia lá para o Velho Testamento, não é verdade? Vocês já sabiam disso. Então vamos lá. Eu estava meditando aqui, a importância é que a promessa de Deus para a vida dos filhos, ela é consignada, ou seja, é conforme o comportamento dos filhos na terra, em relação aos pais, em relação a tudo, na verdade, mas especialmente em que se refere do relacionamento familiar dos filhos com os pais, é muito importante, porque as promessas aqui estão embutidas, né, em vários aspectos e sentido desse relacionamento que, quando não tem obediência, quando tem harmonia, quando não se tem diálogo entre pais e filhos, principalmente com o pai, que é o cabeça da família, o cabeça da casa, as consequências são catastróficas na vida do filho que desobedece, que não honra o seu pai. E eu, antes de entrar nesse texto que eu vou estar lendo aqui com vocês, em Gênesis capítulo 49, versículo 1 a seguir, o texto é um pouco longo, mas eu preciso ler, porque são as bênçãos proféticas de Jacó para os seus filhos, segundo as suas obediências. Aqui relata nesse texto, se eu não estiver equivocado, e eu não estou, porque agora estou olhando aqui, estou vendo aqui o versículo 3 sobre o Rúben, que é o primogênito do filho de Jacó. Ele tem relação sexual com a concubina do seu pai, chamada... Como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Eu escrevi aqui, eu não posso esquecer, e eu vou ler aqui para você, fica atento aí, né? Ele perdeu a bênção da primogenitura, porque dormiu na cama do seu pai com a concubina, com a Bila, concubina do seu pai. E ele como primogênito, perdeu todas as bênçãos privilegiadas referente ao primogênito. Ele perdeu, ele teve uma outra bênção, que se tornou pastor de ovelhas, mas a bênção principal ele perdeu, porque ele coabitou na cama do seu pai com a concubina do seu pai. A Bíblia diz que ele profanou, o próprio pai disse: você profanaste o leito do seu pai, por isso você não vai receber as bênçãos de Deus, segundo o direito da bênção da primogenitura. Então, naquela época, mas pastor, isso é naquela época? Não, irmãos, a filha obediente aos pais, o filho obediente aos pais nos dias de hoje, as bênçãos de Deus sobre ele, mesmo ele não sendo primogênito, as bênçãos de Deus sobre ele são especiais, são diferenciadas. Eu olho para esse camarada que está vos falando agora, que quando a convenção me fez o convite para o meu pastor Uberico, o pastor Uberico conversou comigo, e eu orei a Deus, e eu tive um sonho, que eu ligava para o meu pai e pedia a bênção para ele. Eu estava na nossa igreja aqui, orando, e eu tinha tido um sonho, fiquei meio perturbado com aquilo. Eu liguei para o meu pai, evidentemente que hoje está no Senhor. Eu não me lembro exatamente o ano, deixa eu ver, 1994, 1995, por aí, mais ou menos nessa data aí, entre esses 2 anos, de 94 a 95, eu estava na igreja orando, e eu liguei para ele, falei: pai, benção, pai. Eu disse: Deus te abençoe. Eu sempre tomei bênção do meu pai, sempre chamei de Senhor, sempre tomei bênção da minha mãe e sempre chamei de Senhor. Eu disse: pai, eu contei a história para ele, que eu tinha sido chamado, meu pastor tinha me abençoado, mas que eu tinha sonhado que eu tinha ligado para o Senhor me abençoar. Eu disse: mas o seu pastor te abençoou. Ele disse: abençoou, então eu também te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E disse assim: você vai prosperar, e muito, naquela cidade.
E ele orou por mim, e eu prosperei muito, em todos os sentidos. Mesmo a cidade sendo pobre, difícil, Deus abençoou, nos prosperou, e eu estou aqui para testemunhar de que não importa se você é casado, é claro que você casou, é independente financeiramente, você tem o seu trabalho. Não estou falando sobre isso, não quer dizer que você todo dia tem que estar indo na casa do seu pai pegar conselho. Não, mas quando você tem dificuldade, o melhor conselheiro, se for um homem de Deus, né, um homem cristão que tem temor, ele é o profeta, guarda isso, ele é o profeta da sua vida. E eu dou mais valor num pai espiritual, pai biológico, no seu pai biológico, do que no seu pastor. O seu pastor te pastoreia. Tudo bem, você deve obediência ao seu pastor como pastor, mas o seu pai biológico, além de ser seu pai biológico, também é o seu pastor. Porque foi ele que te criou, que te deu educação. Ele te conhece mais a você do que o seu pastor. Se é no Senhor, meu irmão, se o conselho é no Senhor, diz a Bíblia que é em Efésios capítulo 6, obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. E eu não conheço uma pessoa que desobedeceu o pai e a mãe que teve sucesso. Não. Eu estou falando no Senhor. Se o pai e a mãe são cristãos com temor do Senhor, e os filhos pediram conselho, pode acreditar. Às vezes são conselhos que aparentemente não vai dar certo, mas no final dá, porque foi o pai e a mãe que aconselhou, porque ela aconselhou em nome do Senhor. Eis aí a questão, a diferença está aí. O pai e a mãe abençoam em nome do Senhor. Então eu vou ler aqui um texto, eu tenho vários textos, mas eu escolhi alguns que eu achei interessante. É a bênção para os filhos da obediência aos pais no Senhor. Vamos lá. Bênçãos proféticas de Jacó, Gênesis capítulo 49. Diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos. Eram muitos filhos. Se ajuntaram, e eu vos farei saber. Esse eu vos farei saber é da parte de Deus, segundo a obediência. Eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ou seja, eu não vou estar aqui para ver, mas vai acontecer o que eu vou profetizar para você, meu filho. E os filhos, era a única hora, diz os historiadores, que os filhos não falavam nada. Todo mundo ficava atento, com medo de perder a bênção. Não é? Mas aí, se não foi obediente antes, depois não adianta. Versículo 2: ajuntai-vos e ouve, filho de Jacó, ouve a Israel, vosso pai. É engraçado que ele fala Jacó e depois fala Israel, vosso pai. Me escuta quando eu fui Jacó, olha para o seu pai que teve comportamento de Jacó, usurpador, enganador, e agora Israel, ouça, não cometa os erros que eu cometi, em outras palavras. Eu subentendo assim. Versículo 3, Rúben, vírgula, que era o primogênito de Jacó, tu és meu primogênito, olha as verdades bíblicas, minha força e as primícias do meu vigor. Olha que coisa boa. Você vai ficar triste, está no final, quer ver? O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Olha que glória a Deus. Impetuoso como a água. Aí, vírgula, olha aí, a vírgula. Total de vírgula na vida do homem é um problema, né? Vírgula, não será o mais excelente. Aqui Deus muda a história de Rúben. Não será mais o excelente. Tudo que ele foi, agora deixa de ser. Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Aqui ele não fala que dormiu com a Bila. Mas lá em Gênesis 35, no versículo 22,
Lá fala. 5, agora que ele vai um por um profetizando para os filhos segundo a obediência dos filhos, segundo o que eles fizeram. Versículo 5, Simeão e Levi são irmãos de pai e de uma mãe só, não é isso? As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma com o seu agrupamento. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens. Está vendo? E na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. A profecia está vindo de acordo com o comportamento e atitude dos filhos. Dividi-lo-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Versículo 8. Então aqui é a profecia do pai para os filhos, segundo atitudes e obediência, segundo a vida que eles levaram até a morte do pai, porque depois tudo ia mudar. Então o pai é o seu profeta, o seu pai e a sua mãe é o seu profeta, principalmente o seu pai. Ele é o cabeça da casa, presta atenção nisso. E às vezes tem família que a mãe, a voz dela é soberana, é mais alta, né? Mas vai nessa não, escuta seu pai. Eu estou olhando dentro do seu olho, escuta seu pai. Se ele for um servo de Deus, se ele não for, é diferente. Estou pregando para crente hoje. Versículo 8. Judá, teus... Olha para você ver o que é profético. Olha o Judá aqui, que é um dos mais novos, né? Está no meio ali. Judá, teus irmãos te louvarão. Lamassuri canta lamanai. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Traduzindo, resumindo, quem é o leão da tribo de Judá? Veio da onde? Veio daqui. Olha onde está a profecia do nascimento de Cristo. Quantos mil anos depois? Gênesis capítulo 49, versículo 9. Então está aqui um conselho bíblico para você, filho, filha, obedece o seu pai. Eu digo com alegria, não é com orgulho, até hoje os meus filhos pegam conselho comigo, até hoje, e não teve um conselho que eu dei que não cumpriu, não teve um meio conselho, falei, não vai por aí que vai dar errado, não, mas vai por aqui. Escuta que eu estou te falando, escuta, é profético, é Deus que está falando, meu filho, é Deus que está falando, minha filha, vai por aqui, e deu certo, graças a Deus. E eu falo para os meus netos, escuta seu pai, escuta o papai, se não escutar vai dar problema. Por quê? Porque o pai, além de pai, é profeta de Deus na casa da família. É ele que vai mostrar. Tem pai que, me perdoe Jesus, é força de expressão, tem que falar. Tem pai que sabe que está errado, mas deixa o filho fazer. Mostra o certo, minha filha. Não vai dar certo, minha filha. Não vai. Não é maldição não, é profético. Você está vendo, papai? Você está vendo, minha irmã, minha mãe, ou minha mãe, entre aspas, mãe do seu filho? Você está vendo que não vai dar certo?
É por isso que o mundo está de cabeça para baixo. Eu sei tudo que o meu pai biológico falou. Eu anotei a minha vida e a vida dos meus irmãos. Mas é incrível. É incrível. Eu falei, mas não pode. Pode. Tudo que o meu pai falou. Fulano vai acontecer isso. Beltrano vai acontecer isso. Cicrano vai acontecer isso. Aí eu não aguentei. Falei, e eu, pai? Com você vai acontecer isso. Se você obedecer. Até hoje, meu pai está na glória com Deus e eu estou vivendo uma vida de obediência a Ele. E tem hora, eu sei, tem hora que é ruim, você não quer ouvir não. E as mensagens que eu prego, é pouca gente que gosta de ouvir e guardar. Mas eu ponho minha mão no fogo. Quem escuta os conselhos bíblicos que eu dou, vai ter uma vida abençoada e feliz. Escuta seu pai. Às vezes os projetos, os pensamentos do seu pai é ruim na sua cabeça, mas é de Deus. E às vezes você tem que quebrar da cara, quebrar da cabeça, porque você não escutou ele. Parece que Deus está me usando para revelar, não sei. Eu acho que está. Me usando para revelar mistérios. Aqui, se eu for continuar lendo aqui, eu quero ler um outro texto para você, que está em Gênesis também, com a 27, deixa eu olhar aqui, se é Gênesis 27, sobre Isaac, eu vou encerrar aqui no Gênesis 27, oh meu Deus, o relógio não gosta, como diz o nordestino, o relógio não gosta de eu, Isaac abençoa a Jacó e a Esaú. Vocês sabem que Esaú, não, eu vou ler aqui, e aqui eu vou encerrar nesse texto, Gênesis 27, escuta, Isaac abençoa Jacó. Eu deveria ter começado aqui e terminado lá, mas como a gente faz plano e resposta vem dos lábios de Deus, eu vou ler aqui, não é? E eu senti de falar lá primeiro, porque eu não sabia que o tempo ia dar. Vamos embora. Tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, estava ficando cego de velhice, né? Porque os olhos se lhe enfraqueciam, ele chamou Esaú, tá certo? Que era o primogênito, presta atenção nisso. Seu filho mais velho, que é o primogênito. Primogenitura, para quem está aprendendo a Bíblia agora, é o filho mais velho. Porque tem muita gente nova aí, pode que não está entendendo, vai entender agora. Ele disse para o seu filho Esaú, meu filho, respondeu ele, aqui estou, meu pai. Olha, bom demais, pronto, né? Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Então antes que eu morra e não te abençoe, agora, pois, toma a tua arma, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim uma caça e faz para mim uma comida saborosa. Ele sabia, ele gostava do guisado, da comida de Esaú, como eu aprecio, do jeito que eu aprecio. Ele sabia do jeito que o pai dele gostava, daquele tipo que você é acostumado a fazer, meu filho, vírgula, e traz para mim. Ele tinha esse costume de fazer isso. Vai escutando, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. A mãe estava escondida, ouviu, escutou, enquanto Isaac conversava com Esaú, e foi-se Esaú e não percebeu que a mãe dele tinha escutado. E qual é o filho que desconfia da mãe? Aí vem o coprô. A mãe que era para abençoar Esaú, faz traí-lo. Mas aqui é cumprimento da palavra de Deus. O que o homem planta, ele colhe. Esaú, vamos acabar de ler esse texto aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Ele foi e trouxe. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traz a caça e faz minha comida saborosa
para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, ela está conversando com Jacó, que não é o primogênito, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Levá-lo-ei para o teu pai. Você vai levar para o seu pai, para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu, homem liso, sem pelo. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Em outras palavras, vai ficar pior. Assim estarei sobre mim maldição e não bênção. Ele estava preocupado. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traz-me. E ele foi e vestiu uma roupa de pelo para imitar o seu irmão, e trouxe a comida, deu para ele comer. Lá na frente, o Isaac fala o seguinte, deixa eu resumir aqui, deixa eu tentar resumir aqui. Disse Isaac a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Aqui ele desconfia. Mas essa comida não pode ser do Esaú. Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Aqui o Jacó está mentindo, não é? Está enganando. Então disse Isaac a Jacó, que estava se passando por Esaú, está entendendo? Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac seu pai, o que apalpou diz: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Aqui que está o problema. Primeiro, a gente já ministrou essa mensagem aqui anteriormente. Eu não quero mudar de mensagem na última hora. Mas eu quero falar para você que a obediência, se Esaú tivesse feito exatamente como o pai tinha mandado fazer, tudo tinha dado certo. O problema é esse, é que os filhos não prestam atenção nos detalhes das palavras proféticas que o pai ou os pais colocam sobre os filhos e perde a bênção. Ele disse: és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: eu sou. Mas por quê que ele perdeu a bênção? O Esaú perdeu porque os seus olhos da desobediência, ele tinha que ter obedecido o pai, feito igual o pai mandou. Então disse: chega isso para perto de mim. Então lhe disse Isaac seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Que o Senhor abençoe, Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações e reverencie, sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Então está aqui a palavra de Deus. Por que Esaú perdeu a bênção da primogenitura? Porque ele vendeu a sua bênção. E é por isso que a maldição, ele perdeu as bênçãos, porque nós já ministramos isso aqui. Jacó teve um encontro com Deus mais tarde, se arrependeu e foi abençoado. Mas Esaú só perdeu porque vendeu, porque não obedeceu o pai. Amém? E eu oro por você agora. Não sei quantos segundos eu ainda tenho. Meu compromisso com vocês é até meia hora. Que Deus te abençoe. Que toda maldição seja quebrada pela obediência, sua obediência à palavra de Deus.
Pai, no nome do seu Filho Jesus, que o Senhor nos abençoe, já foi o tempo. Que Deus dê vitória a todos nós, em nome de Jesus. Amém.